Muito bem. Então, o próximo passo nosso vai ser nós usarmos esse add-on sapling para fazermos o sistema de partículas, para termos algumas flores, para termos algumas cores diferentes, para que nosso arbusto não fique tão simples. E vamos também colocar alguma textura aqui. Vamos começar colocando alguma textura no vaso. Seleciono o vaso, vamos colocar um material no vaso. Pode ser esse aqui mesmo, não importa agora. De qualquer forma, tá legal, vamos colocar esse aqui. Vamos voltar e podemos colocar uma textura procedural, que são as texturas internas do Blender. Então, vamos lá colocar uma nova textura e vamos usar clouds mesmo. E vamos nomear aqui vaso, por exemplo. E vamos ver como é que a gente pode tornar essa textura interessante aqui na renderização. Então, nós podemos colocar Hard. E aqui, nós podemos clicar na geometria em normais. Vamos ver qual efeito nós conseguimos? Esse efeito aqui. Então, o que aconteceu? Misturou a cor do material que eu pus com essa cor de rosa pink aqui. Tá? Então, se eu quero alguma mistura, eu não gostaria desse pink, por exemplo, eu posso fazer uma variação daquele marrom escuro com algo um pouquinho mais amarelado. Tá? Então, vamos renderizar de novo. Pronto. Aí eu consigo um vaso com alguma textura e ele está meio que flutuando, a gente já arruma isso. E tem um bom efeito aqui. Agora nós vamos tratar das florezinhas. Deixa eu colocar eles mais para baixo. Então, selecionando tudo, exceto o chão, eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Olhando em um, acho que agora eu consigo isso, que ele esteja encostado no chão. Inclusive, você pode ver a sombra da luz aqui. Vamos lá voltar para a janela 3D e vamos selecionar aqui. Você pode observar que os galhos estão separados das folhas. Então, as folhas, nós vamos colocar um novo material, novo. Vamos colocar um verdinho. Eu gosto desse verde suave, mais amarelado. Pronto. E agora, nós vamos nos preocupar com os galhos. Então, um novo material nos galhos e vamos escolher uma cor marrom, que é a cor que nós estamos acostumados a ter os galhos, ok? Mais uma renderização e pronto, nós conseguimos um arbusto bonitinho para colocar como decoração. Nós podemos deixar assim simplesinho ou selecionando tudo aqui em cima, nós podemos fazer Shift D e fazer um aumento desse volume que nós temos aqui. Nós podemos clicar em S, fazer uma diferençazinha de tamanho e fazer uma certa rotação. Colocar ele mais próximo, fazer uma certa rotação para ficar aqui fazendo um volume maior. Da mesma forma, Shift D, nós podemos repetir ele para o lado de cá e darmos mais volume para esse nosso vaso aqui. R e colocar aqui. E agora a gente tem um cenário um pouco mais cheio de volume. Vamos virar ele um pouquinho aqui no eixo Y. Agora, desselecionando, a gente tem uma coisa um pouquinho mais variada. Está aqui o nosso vaso. E vamos supor que agora a gente queira fazer as florzinhas. Primeiro pedaço que você vai fazer, se você for usar o sistema de partículas, nós vamos pensar naquela possibilidade do sistema de partículas de fazermos um objeto específico. O que nós queremos? Nós queremos uma florzinha, vamos dizer. Primeira coisa, nós vamos desenhar, nós vamos fazer o objeto que nós queremos que represente as flores. A forma mais fácil que tem, e que depois você pode elaborar e fazer uma coisa mais sofisticada, é você usar um plano. Shift A, um plano. Ele veio aqui, eu vou tirar ele daqui, eu vou colocar ele aqui, R90 em X para ficar mais fácil de eu trabalhar. S, eu estou pensando numa pétala. Se eu colocar um modificador, Subdivision Surface, por exemplo, eu já consigo algo um pouco mais redondinho. E se eu clicar em SX, por exemplo, eu consigo algo mais próximo
de uma pétala. Ok. Agora, como é que eu duplico isso e faço com que essa duplicação fique em volta disso aqui, tá? Primeira coisa, eu tenho que mudar aqui o ponto pivô para o 3D cursor. Aí, eu preciso pegar o 3D cursor para me certificar que ele está no lugar certo mesmo. Eu vou para o modo de edição, Shift S, cursor ao selecionado. Ele está aqui no meio e eu quero colocar ele aqui. Por quê? Eu quero que as outras pétalas girem em torno dessa referência aqui. Então, não esqueça, mudar o ponto pivô. Eu estou no modo de edição, eu vou clicar em Shift D, R e eu faço uma rotação. Você pode verificar que ele faz a rotação em torno do 3D cursor. Shift D de novo, R em torno do 3D cursor. Shift D, R em torno do 3D cursor. Pronto, saiu uma florzinha mais ou menos aqui. Voltando para o modo objeto, eu tenho uma florzinha aqui. Eu posso fazer algumas mudancinhas nessas florzinhas aqui. Eu posso aplicar, por exemplo, o modificador, voltar para o modo de edição, selecionar todas essas bases aqui, clicar em Set, por exemplo, para ela ficar assim achatada, e posso empurrar, até ligando o Proportional Editing, está muito grande, eu vou diminuir essa parte de dentro. Eu posso empurrar aqui para fazer essa pequena variação. Tem outro detalhe, eu posso também selecioná-la toda, clicar em E para fazer um extrude e deixá-la mais gordinha. Voltando para o modo objeto e para a vista 1, eu também posso acrescentar uma cor, um material, e eu vou deixá-la bem azul agora. O início eu mostrei para você vermelha, mas eu vou deixá-la bem azul para você ver. Então, eu posso deixar uma cor bem forte para fazer a diferença e posso usar esta florzinha aqui. Vou clicar em T para pegar a janela de ferramentas e vou clicar em Smooth para eu ter uma suavização maior. Vou clicar em T novamente. Eu tenho aqui o objeto que eu quero usar como partícula para aquele vaso, para aquela planta que eu coloquei ali. Então, vamos diminuir bem. Agora, vamos partir para o que exatamente nós queremos. Então, eu vou selecionar aqui, essa do meio. Você lembra que eu fiz Shift D e dividi em mais duas amostras desse aqui. Eu vou selecionar esse pedaço aqui. Vamos lá, deixar bem grande aqui para nós enxergarmos. Eu vou no sistema de partículas, eu acrescento um sistema de partículas e eu nomeio meu sistema de partículas flores, por exemplo. Flores. E aqui também, flores. Então, eu vou ver quais as configurações são interessantes para fazer essas flores. Vou manter em Emitter, em Emissão. Eu posso manter, são 1000 partículas por face, aqui no caso. Pelo exemplo que eu já fiz, antes de gravar esse vídeo, eu já experimentei alguns valores. 1000 é muito, nós vamos colocar 100. Nós não queremos que essas partículas se movimentem para lugar nenhum. Ela vai começar no frame 1 e ela vai se manter no frame 1. E aqui, você pode observar que eu já tinha mexido. Então, eu só tenho um frame mesmo, que é o frame 1. Você vai ter 250, é só você vir aqui e colocar 1 e 1, se aqui já não mudou. Nós vamos emitir essas partículas da onde? Das faces dessas folhinhas aqui. Aqui você pode manter Random e Even Distribution e você não precisa mexer em mais nada aqui na emissão. Aqui em rotação você vai precisar mexer, mas espera um pouquinho só que antes eu quero mostrar para você o seguinte. Aqui em velocidade você vai pôr 0, porque você continua não querendo que ela saia do lugar. Então, aqui em rotação, você vai selecionar, e daqui a pouco eu mostro para você um pouco mais sobre rotação. Em Physics, você vai manter em Newtonian, não mexe em mais nada. E aqui em Render, você vem aqui, ó, e clica em Object.
Qual é o objeto que você vai procurar? O objeto que você vai procurar é esse aqui. Eu não mudei de nome, então certamente ele está chamando plano. Espero que seja. Bem, eu aumentei aqui para 20 frames só para você entender o que está acontecendo. Ó, pode observar. Está caindo, as florzinhas estão caindo. Apesar de eu ter colocado frame 1 e 1, elas estão caindo. E aí eu posso voltar para frame 1. E lembra que eu falei para você da rotação que eu ia explicar depois? Então, agora você volta aqui em rotação e aqui em random você coloca 1. A gente fecha aqui. Em physics, a gente pode aumentar o tamanho. Então, olha lá as florzinhas aparecendo. Aí você escolhe o tamanho que você quer. Logicamente, a gente não quer essa encrenca tão grande assim. É uma alternativa. Aí você clica em F12 e você tem o seu sistema de partículas com as florezinhas aparecendo. E se você quiser ainda usar o mesmo sistema de partículas para também aumentar esse número de florezinhas que você tem aqui, você pode voltar, selecionar um outro galho daqueles que você já fez, selecionar sistema de partículas, clicar em mais um, e se você observar clicando aqui, você tem o sistema de partículas que são as flores que você fez anteriormente. Então você pode acrescentar mais flores selecionando os outros galhos que você já fez. Então, voltando aqui, você pode de novo acrescentar mais flores. Logicamente, você pode mudar de cor. Olha, veja bem, assim como em materiais, você tem aqui um vinculado ao outro. Se você clicar aqui, você vai fazer sistemas independentes. Então, pode observar. Se você diminuir aqui, você vai ter um sistema de partículas separado do outro. E aí, você clica em ESC e esse aqui, vamos supor, é esse que está selecionado e esse aqui está muito grande para o meu gosto. Eu separei já clicando naquele númerozinho 3. Eu posso voltar em Physics e deixar essas aqui menorzinhas e com uma rotação diferente. Observa que elas estão mudando aqui. Cada vez que eu clico naquele numerozinho que aparecia aqui, eu libero o sistema de partículas. Em vez dele pegar todas as configurações do sistema ao qual ele estava vinculado, ele agora pode ter configurações customizadas. Ele pode ter configurações próprias. Eu espero que você tenha gostado, que você coloque florzinhas coloridas, diferentes cores, diferentes tamanhos, formatos também. É só você fazer um outro objeto na sua cena e vincular da mesma forma a esse sistema de partículas que você consegue bons resultados. E aproveite isso para algum projeto seu. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!